O início da Guerra Fria aconteceu justamente quando o mundo achava que tudo ia ficar bem, que todas as guerras iam acabar, que não teria mais problema nenhum, porque foi justamente no fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é tida como muitos como a última guerra romântica, né? Sim. Que é aquela guerra que você consegue definir exatamente quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos. Depois daquilo dali, parece que o mundo ficou meio cinza, parece que os conflitos que se seguiram não tinha exatamente essa divisão perfeita entre bem e mal, e parece que foi um período muito confuso, né? Totalmente. Para começar, que você vai ter aquela imagem clássica, né, de um presidente americano, o ministro inglês e um presidente russo, Stalin, sentados numa cadeira combatendo alguém, entendeu? Que no caso era a Alemanha nazista. Todos os ideais, como você falou, foi perfeito. Todos os ideais românticos dos próprios países que estavam ali, no final da Segunda Guerra Mundial, eles vão se perdendo. Porque você vê 3 possíveis inimigos econômicos e bélicos mais à frente, sentados tentando combater um inimigo comum, que era ali Hitler e a Alemanha nazista. Uhum. Agora, o interessante é essa parte econômica aí, que foi o que, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi o que mais pegou. E pegou por quê? Porque os Estados Unidos trouxeram para a mesa o Plano Marshall, Sim. que foi o plano americano para reconstruir a Europa, né? A ideia era financiar a Europa na reconstrução, colocar tudo de volta nos eixos. Exatamente. É engraçado que esse Plano Marshall, na verdade, não é que os americanos se achavam bonzinhos e morais, os santos do mundo, não era isso. É porque eles perceberam que se você deixasse a Europa à mercê e totalmente destruída, isso cria o que a gente já vê hoje como um gap de poder. Você não tem ninguém em cima ali, então tá pra quem chegar primeiro. Quem chegar primeiro pega e leva, né? Então os Estados Unidos queriam reconstruir a Europa justamente para que você não tivesse esse gap de poder e o equilíbrio fosse restaurado. Porque com o equilíbrio, a paz seria mais provável. E a paz era muito interessante pros americanos, porque com paz você consegue fazer comércio. E é muito engraçado isso, porque aqui em casa eu tenho uma mini biblioteca, bem mini mesmo, e a maioria dos livros são sobre o nazismo. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a perceber que narrativas, filosofia e política, ideologia são coisas extremamente perigosas. Quando você vai num engenheiro, você pergunta assim para um engenheiro que acabou de se formar. O cara tem que ser bem informado porque ele vai assinar um papel que, se der errado, ele vai preso, porque um prédio cai e pessoas morrem, certo? Sim. Mas qual é a responsabilidade do filósofo e do ideólogo? Porque se alguém comprar a ideia desses caras, dependendo da ideia que for, milhões de pessoas morrem, não é só um prédio. Então, a partir desse momento, eu acho que o mundo percebeu que as narrativas e ideologias, elas têm muitos perigos e potencializados quando caem na mão de políticos. E a partir disso, o Plano Marshall começa a entrar em execução. Pois é, agora aí entra num ponto interessante, que olha só, os Estados Unidos ofereceram um Plano Marshall para toda a Europa, e isso incluía a Rússia. A Rússia tá ali na Ásia, né, mas tá tudo junto ali, tudo misturado. Tem até alguns autores que chamam o continente de Eurásia, em vez de Europa e Ásia, mas os Estados Unidos ofereceram um plano também pros russos. Mas aí que aconteceu uma das... Bom, na época era até previsível, né? Uhum. Mas aconteceu um dos reveses, que os russos, liderados por Stalin, né, falaram, não, quero não. E por que eles não queriam? Porque Stalin acreditava piamente que o socialismo era o futuro da humanidade e que os capitalistas iriam sucumbir pelo próprio egoísmo. Ele tinha pra ele que isso era mais do que certo e que ele deveria liderar o mundo nessa nova era de prosperidade. Então ele pensava, cara, se eu receber esse dinheiro aqui, eu tô me tornando meio que um subalterno ao capitalismo. Eu tô admitindo a derrota da minha ideologia. Perfeito. E é muito bom falar um pouco do pensamento de Stalin, que dentre aqueles que... desde a Revolução Bolchevique em 19, Stalin, ele já era um cara que tinha essa ganância por poder. Tanto que ele já preparava a sua substituição como o governante pós-Lenin antes de Lenin ter qualquer indício de doença ou de morte. E ele já, aquilo que a gente entendeu como aparelhamento do Estado, começa em Stalin, porque ele já começou a aparelhar o Estado
antes da morte de Lenin, entendeu? E depois que assumiu o poder, ele afastou todos os rivais, inclusive Trotsky, que era também um ideólogo do comunismo. E a gente vê isso daí naquele livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que ele faz uma paródia da Revolução Russa. Na alegoria dele, você tem o porcão-chefe, que representa Joseph Stalin, e você tem o outro porquinho, que é o Snowball, se eu não me engano, que representa Trotsky. E em uma parte do livro, cara, o porcão-chefe simplesmente coloca o Snowball pra correr. No caso, Stalin põe Trotsky pra correr. E ele põe pra correr por quê? Porque em uma ditadura você só pode ter um líder, né, cara? Você não pode ter vários. Não pode ter poder paralelo ao Estado. E percebe, isso aqui é importante dizer, e muitas vezes quando eu explanava isso dentro da universidade para alguns amigos, eles se chocavam. Movimentos sociais é coisa do capitalismo. Não existe movimento social no comunismo, entendeu? Comunismo é pensamento único. Por mais que você tenha a ideia de sovietes, né, de organização de trabalhadores, não. Você tem um aparato estatal e é o aparato estatal que manda. A ordem sempre vem de cima para baixo diretamente. O movimento social é algo do capitalismo que você tem uma liberdade, né, uma liberdade econômica, liberdade de expressão, onde as pessoas podem manifestar o que elas quiserem. Tem até uma piada, cara, da época de Reagan. Reagan era famoso pelas piadinhas dele, né? Total. Ele falou assim, eu sei que eu tô pulando um pouquinho pra frente, mas é só uma piadinha, eu não vou falar mais sobre o Reagan não, antes da gente chegar nessa... Ele falava bem assim, um americano, ele chegou pra um russo, né, e ele falou assim, a melhor coisa que existe sobre a América é que nós temos liberdade pra falar mal do nosso próprio presidente. Uhum. E o russo olhou pro americano e falou assim, isso não é liberdade, nós aqui na Rússia também temos liberdade pra falar mal do seu presidente.